Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Missão China. Retomada das exportações de carne bovina brasileira e habilitação de novos frigoríficos são anunciados nos primeiros dias de viagem. Setor Agro espera rediscutir protocolo sanitário para evitar novas suspensões de embarques e inseguranças no comércio de carne. Xi Jinping vai até Moscou e assina uma série de acordos com a Rússia. Os dois países falam em parceria estratégica para uma nova era. Aqui no Brasil, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, visita uma aldeia indígena no Amazonas e diz que vai colocar o marco temporal em julgamento ainda neste semestre. E mais, o outono já começou no Hemisfério Sul e é hora de entender onde vai sobrar e onde vai faltar chuva nos próximos meses. Um novo filme, Quando Ouvi a Voz da Terra, estreará em 2024 com ícones do bem-estar animal do Brasil e do mundo. A americana Temple Grandin é presença confirmada na nova temporada. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Integrantes da comitiva do Brasil na China, incluindo governo, empresários e representantes de associações do agronegócio, participaram nesta semana de uma série de encontros no país asiático. O presidente Lula deve integrar a comitiva. Desde o início do ano, o governo já visitou a Argentina, o Uruguai e os Estados Unidos em missões internacionais. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que também integra a comitiva, se encontrou com o ministro da Administração Geral da Aduana Chinesa e anunciou a retomada das exportações de carne bovina do Brasil aos chineses. Vai lembrar que no mês passado o governo brasileiro autossuspendeu os embarques do produto à China devido a um caso de vaca louca atípico que ocorreu em um animal no Pará. Nesta semana, os chineses também habilitaram 4 frigoríficos brasileiros para exportação e retiraram a suspensão de 2 frigoríficos que estavam embargados. Um deles, que estava sem exportar carne bovina desde agosto de 2022, e o outro, carne de frango, desde dezembro de 2021. A consultoria Atenagro revelou que os preços da arroba do boi gordo devem subir com a retomada das compras de carnes pelos chineses. Vamos conferir a análise. Cada 5 quilos de carne produzidas no mercado formal fiscalizado, 1 quilo foi embarcado para a China em 2022. Então esse é o peso, né? A hora que os chineses liberam a importação, a tendência é que os frigoríficos voltem a comprar o animal com padrão para exportação para a China. Isso eleva os preços no mercado, isso é uma pressão, né, de demanda forte, né? Claro, nós vamos ter que avaliar também qual é a força de oferta. Temos que lembrar que nós estamos num ano de baixa nos preços, né, ciclo pecuário de baixa, mas a tendência agora de curto prazo é uma reação nos preços, que já foi confirmada no primeiro dia de liberação das plantas frigoríficas a exportarem. Nós observamos aí um aumento de R$16 no preço da arroba do boi gordo paga na média das praças brasileiras. Muito obrigada, Maurício Nogueira, da Atenagro, pela análise aqui na Jovem Pan News. E a expectativa é que nos próximos dias sejam feitos novos anúncios para a cadeia do agro. Vamos até a China saber quais são as perspectivas e o saldo até o momento. Eu converso com Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Obrigada, Kellen. Obrigada pelo convite para estar aqui de novo. Merece. Conta pra gente qual o saldo dessa comitiva até o momento.
Bom, acho que até o momento, os 2 principais anúncios que nós tivemos foi a retirada do embargo das exportações de carne bovina, né? Existia uma expectativa muito grande de que acontecesse, a gente não sabia se ia acontecer nessa preliminar, que é a visita do ministro, ou que se seria com o presidente, e uma ótima notícia que foi a habilitação de quatro plantas frigoríficas, e que não acontecia desde 2019, a China não habilitava nenhuma planta do Brasil. Então, eu acho que do saldo que a gente teve aqui nesse início de missão, esses foram os principais anúncios. Então, a gente volta a exportar carne bovina para a China. Essa é uma notícia que era muito esperada. Desde o fim de fevereiro, a gente estava com a autossuspensão e na carona ainda vieram essas novas habilitações. O que isso sinaliza para você? É uma proximidade maior? É uma condição mais favorável para o setor de carnes? Inclusive, na comitiva do agro, um grande número de empresários também do setor frigorífico, associações ligadas à proteína animal estão por aí, né? A proteína, os representantes do setor de proteína animal, tanto associações quanto empresários, estão em peso na comitiva, né? Na verdade, é um setor muito presente fora do Brasil. Eu acho que é o setor que acompanha mais, inclusive, essas missões empresariais, essas missões institucionais como essa que está acontecendo aqui agora. É muito positivo esse sinal. Quando acontece uma visita, seja ministerial ou seja presidencial, a expectativa é que os processos que estão em negociação se acelerem, né, para que tenham anúncios concretos para elevar a relação bilateral. Muito bem. Agora, uma questão que chama a nossa atenção, Suemi, eu gostaria dessas informações de bastidores direto da China, é o processo de revisão desse protocolo que o Brasil tem com a China no que se refere ao autoembargo, à medida em que há uma suspeita de um caso, como foi, um caso atípico de vaca louca, que não oferece risco à saúde do consumidor. Ainda assim, a gente ficou um mês sem exportar para a China. Esse protocolo vai ser revisto? Há uma possibilidade disso acontecer nessa missão? A CNA colocou isso como pauta prioritária, apresentou isso para o Ministério da Agricultura, junto com outros representantes do setor de proteína animal também. Temos uma expectativa de que haja uma sinalização do governo chinês para a abertura dessa negociação, né, dessa revisão, para que o retorno pós-embargo, pós-confirmação de um caso atípico, retorne automaticamente às exportações. Da última vez que isso aconteceu em 2021, o mercado ficou fechado mais de 120 dias, foram mais de 3 meses e foi um prejuízo muito grande para o setor. A ideia sugerida pela CNA é que retorne automaticamente assim que sai o laudo da contraprova internacional, confirmando um eventual caso atípico, que foi o que aconteceu agora em 2023. Imediatamente no outro dia as exportações voltariam. Essa é a proposta de vocês? A proposta é que tenha pelo menos um prazo para retorno, né? Porque hoje ele não fala, o protocolo hoje não coloca prazo nenhum para retorno, só para a interrupção automática das exportações do lado brasileiro, mas não há nenhuma previsão de retorno do lado chinês. Então, assim, que seja automático ou que tenha um prazo específico, mas que tenha alguma questão, alguma expectativa determinada no próprio protocolo. Algum sinal que você tenha capturado aí na missão Brasil-China de que há condições mais favoráveis agora para a revisão desse protocolo do que haviam no passado? Sim, eu acho que há condições para se iniciar um diálogo, não sei se isso vai começar especificamente aqui, mas o diálogo entre as autoridades sanitárias chinesas e as autoridades sanitárias brasileiras está indo muito bem. Então, por isso que eu acho que é uma expectativa positiva. Muito bem. Além do setor de carnes, que foi o foco da nossa atenção nessa primeira parte da nossa conversa, há vários outros setores do agronegócio representados aí. Neste momento, há uma intenção de abertura de mercado para frutas, há intenção de abertura de mercado para sorgo, há abertura de mercado para farelo de milho e muitas outras demandas. O que está mais próximo de acontecer na sua avaliação? As negociações para abertura, para a negociação de protocolo sanitário para o início das exportações brasileiras é grande. Essas negociações acontecem há anos em alguns casos. E a troca de informações entre as autoridades sanitárias, entre os ministérios, até se chegar efetivamente na assinatura desse protocolo.
Alguns estão mais avançados, por exemplo, a negociação do protocolo e para abertura do mercado de uva aqui na China está bem avançado, o gergelim também está bem avançado. Se ele vai ser aberto agora, mas sem dúvida nenhuma acelera o processo, como eu falei, né? O processo negocial para abertura é acelerado na expectativa de uma visita como essa que está acontecendo agora. Então, eu acho que eu destacaria esses dois, a questão da uva, a questão do gergelim, que também está bem avançado. Você me dizia ainda nos bastidores que a sua expectativa é crescente a partir da chegada do presidente da República, Lula, que se juntará a essa comitiva nos próximos dias. Com isso, há na sua expectativa uma possibilidade de um anúncio adicional aos que já foram feitos, não só para o setor de agro, mas também para outros setores, Suemi? Exatamente, né? Assim, quando um presidente da República é a visita de mais alto nível que tem entre presidentes, então a expectativa é que sejam assinados outros acordos, em que sejam iniciados projetos, em que hajam anúncios relevantes, não só para o setor agro, mas para outros setores onde a China é um importante parceiro do Brasil. E a China, em termos comerciais, por exemplo, é o nosso principal parceiro. Muito bem, a gente vai tratar disso já já. Eu volto com você em um instante. A China é sim o nosso principal parceiro. Dados da própria CNA indicam que a China é o destino de quase 32% das exportações do agro. Vamos acompanhar? Para quem assiste a gente pela televisão, é possível observar os principais destinos das exportações do agro brasileiro. A China aparece em primeiro lugar, com 31,9%. A União Europeia em segundo lugar, com 16,1%. Seguida dos Estados Unidos, com 6,6%. Irã, 2,6% e Japão, 2,7%. Ou seja, a China é sim o principal destino das exportações do agro brasileiro. E se por um lado isso aparece como uma oportunidade, de outro lado, o Suemi aparece como um desafio de concentração desse mercado. Você se preocupa com esse fator? Só para a gente trazer um dado para a nossa audiência, desde o dia 23 de fevereiro, quando houve o alto embargo do Brasil no envio de carnes para a China, até agora, 23 de março, quando foi anunciada a reabertura, a arroba do boi gordo em São Paulo recuou cerca de 5%, de acordo com o CPEA, fruto dessa ausência das compras chinesas. É um risco para o Brasil essa autoconcentração? É um risco para qualquer país, né? A concentração de destinos e de produtos é um risco. Eu falo, e quando me perguntam se o Brasil deveria vender menos para a China, eu falo de forma nenhuma, a gente tem que vender muito mais. O que acontece é que a gente tem que vender mais para outros mercados também. Para que não fique na dependência tão grande de um só. Dos 159 bilhões que a gente vendeu de dólares, que o Brasil vendeu em produtos agropecuários em 2022, 51 bilhões foram para a China, que é esse valor que você colocou de 32% da participação. Então, é um risco, a gente precisa diversificar destinos, o Brasil tem potencial para isso, e diversificar produtos também. Então, os principais produtos que a gente manda para a China, então, especialmente soja em grãos, a gente está falando de carne bovina, mas soja em grãos é mais concentrado ainda aqui na China, é uma dependência, então é um trabalho a ser feito, tanto conjunto do setor privado com o governo. Muito bem, esse trabalho a ser feito, porque há pouco eu li um artigo de um economista focado em área agrícola lá na Unicamp, e ele dizia que o Brasil está se tornando cada vez mais um expert em atender os chineses. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a China fazendo outros tipos de movimentos geopolíticos, inclusive nessa semana, uma aproximação entre China e Rússia. Há quem diga que no longo prazo isso pode significar um risco para o agro do Brasil. Qual a sua avaliação, Suemi? Olha, eu acho que o agro, em termos comerciais, é muito pragmático, né? Assim, o Brasil é o principal fornecedor de alimentos para a China, então é uma relação de codependência se você colocar em alguns produtos específicos, né? E soja é o principal deles. Eu acho que a China tem uma política de aumentar a sua produção interna de certos alimentos, focados na questão da segurança alimentar, e também aumentar a sua diversidade de fornecedores, por um risco também ligado à segurança alimentar. Então, a gente acompanha esses movimentos na CNA,
A China solta todos os anos um documento que chama Agricultural Outlook, fazendo uma previsão de produção, de importação de produtos, dos principais produtos agropecuários daqui. Então a gente está atento a isso. Esse documento traz, por exemplo, uma previsão de redução das exportações de soja. O valor, ainda a China não tem condições de ser autossuficiente na sua produção para abastecer o que ela necessita de soja, mas já sinalizando uma desaceleração desse crescimento que a gente viu acontecer nos últimos anos e que o Brasil foi um país extremamente beneficiado. Então, é muito importante que o Brasil trabalhe na ampliação da sua rede de parceiros comerciais tão relevantes. E isso vai acontecer aqui para a Ásia, porque o aumento do consumo dos alimentos está muito relacionado ao aumento populacional e aumento de renda. E todos os dados mundiais apontam, dados da FAO, dados do Banco Mundial, que onde se cresce, qual lado do mundo que está crescendo renda e população é aqui Oriente Médio e Ásia. Então nós precisamos ampliar nossa rede de parceiros, ampliar nossos acordos comerciais para essa região aqui. Suemi Mori, muito obrigada pelas informações direto da China, na missão Brasil-China, trazendo as últimas atualizações para a nossa audiência na Jovem Pan News. Volte sempre, é muito bem-vinda. Obrigada, Kellen. Eu que agradeço. A gente agradece e segue em frente. Nesta semana, o presidente da China, Xi Jinping, viajou até a Rússia. Os dois países firmaram 14 acordos envolvendo a área econômica, mas também o setor de tecnologia e mídia. A agência de notícias oficial do governo chinês destacou que ambos os lados concordaram em seguir com os princípios de cooperação e aprofundar uma parceria estratégica para o que chamaram de uma nova era. A agência chinesa destacou também que consolidar as relações de longo prazo com a Rússia é uma escolha estratégica que não será alterada por qualquer reviravolta de acontecimentos. Xi Jinping havia afirmado que iria propor um plano de paz para a guerra na Ucrânia durante a ida a Moscou, mas nenhum acordo neste sentido foi firmado. E a gente segue em frente, é hora de analisar essa situação com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Hudzit. Acertei, professor, mais ou menos, né? Oi, Kellen. É Gunther Hudzit. Mas esse nome complicado está acostumado. Muito obrigada pela generosidade, pela paciência. Desculpe o erro de pronúncia. O que a gente quer aproveitar aqui a sua presença, agradecendo desde já, é para entender o que esta nova era, né, entre Rússia e China. A assinatura desses acordos indica que já estamos nesta nova era da geopolítica, professor? Olha, Karen, esses dois países são os dois principais que vêm questionando a ordem internacional estabelecida pelos Estados Unidos e seus aliados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o que a gente chama de uma ordem internacional liberal. Liberal por quê? É baseado nos princípios liberais da Europa Ocidental. E para nós não faz muita diferença porque o Brasil é parte da nossa cultura, é uma cultura europeia. Então, desde 2008, quando teve a crise econômica, financeira, é que esses dois países vêm começando a crescer essas críticas e que vieram ganhando corpo nos últimos anos. Então, eles querem relativizar alguns pontos dessa ordem, como, por exemplo, o entendimento do que é democracia, o entendimento do que são os direitos humanos e, principalmente, relativizar qual é o papel do Estado na economia e no livre comércio. Então aí é que tem o encontro desses interesses entre russos e chineses se contrapondo ao Ocidente como um todo. A guerra, portanto, é um resultado desse embate para uma mudança na ordem internacional. Ela não é a causa de todo esse embate, não. É um movimento anti-Ocidente que já começou e que o senhor diz que a gente dá mais um passo nessa direção quando vê esses acordos e alianças entre Rússia e China sendo firmados publicamente mais uma vez. Isso, porque se antes desse conflito eles agiam de uma forma quase que independente,
Um dos símbolos talvez mais próximos de uma tentativa de grupo foi a criação dos BRIC, depois BRICS, lá atrás em 2009, não à toa 2009, né, no meio da crise financeira, mas com a visita de Vladimir Putin à China ano passado, em 4 de fevereiro, 20 dias antes, né, de começar a guerra, quando fizeram uma declaração, a primeira, né, de uma nova fase, de uma nova ordem internacional, essas relações vêm se aprofundando, mas aí a gente tem que sentir que houve uma diferença nesse pronunciamento. E quem acompanha um pouco a China sabe que palavras têm muito peso para eles. Dessa vez não foi mencionada, né, uma relação sem limites, ou seja, o governo chinês já colocou um passo atrás do que vinha falando um ano atrás, quando parecia que Vladimir Putin ia ganhar essa guerra muito rapidamente e aí sim teríamos entrado numa nova era. Não entramos, estamos no meio de uma transição que nós não sabemos para onde vai e quando termina. Pois é, professor, ainda sobre palavras e o peso disso para a economia chinesa, para a gestão chinesa, existe o dito e o não dito. O que não foi dito que, na sua avaliação, pode sinalizar para algo importante a ponto da gente entender o que vem por aí nesta nova era e os efeitos na geopolítica? Por mais que o presidente Xi Jinping ou Vladimir Putin não procurem dizer, especialmente Xi Jinping não diga que essas relações são contra os Estados Unidos, efetivamente essa parceria é contra os Estados Unidos e é contra todos esses princípios que eu mencionei. E, portanto, o que nós caminhamos, por mais, de novo, que o presidente Xi Jinping diga em contrário, ou dessa vez não falou tanto, nós caminhamos para um mundo que vai ter 2 novas alianças formadas e que vão buscar apoios internacionais. É isso que nos interessa, porque o Brasil, como um ator importante no mundo, vai ser disputado pelos 2 lados. E nós temos interesses tanto do lado ocidental, americano, europeu, quanto do chinês, principalmente o nosso agronegócio. O senhor está dizendo que então o Brasil vai ser disputado pelos 2 lados, diz que essa nova era da geopolítica e esses movimentos anti-ocidente numa aliança entre China e Rússia já começaram, e no centro dessa disputa do Brasil, por um desses 2 lados, está o agronegócio, que é um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira. Que tipo de efeito a aproximação China e Rússia pode gerar ao agro brasileiro na sua avaliação, professor? Nesse primeiro momento, eu não vejo como deva ser afetado diretamente a pressão sobre o Brasil, e aí não é só sobre o Brasil. O Brasil é como um grande país, uma grande economia e um grande fornecedor de alimentos internacionais. O voto brasileiro sempre é importante, para começar aqui pela América do Sul e também por outros países, principalmente na África. Não esqueçamos que a África tem 54 países e nos órgãos multilaterais, esses 54 países são disputadíssimos porque dão a legitimidade, qual lado tem mais apoio. Então, por isso que o voto brasileiro, cada vez que se tem uma discussão sobre essa guerra na Ucrânia, ele é muito observado pelos 2 lados e pelos outros países. Não acho que vamos sofrer algo nesse momento, porque no momento em que há uma crise, dos alimentos internacionais, o Brasil é um grande fornecedor e, portanto, estabilizador desses preços internacionais. Qualquer problema que leve a uma falta dos nossos produtos nos mercados internacionais podem gerar crises políticas em vários países, como a gente já viu em Bangladesh, como a gente já viu no Peru, como a gente já viu em vários outros. Então, o nosso voto nos órgãos multilaterais é importante e, portanto, não devemos sofrer, por enquanto, não sabemos para onde o mundo vai, essa pressão por alinhar mais ou não e, consequentemente, as nossas exportações. Nesse movimento que o senhor disse que não sabe para onde vai, uma tentativa de todos nós de entender como será a geopolítica num futuro muito breve, nós vimos nessa semana
a China ao lado do Irã e da Arábia Saudita. Foi uma foto emblemática. Lhe chamou a atenção esse movimento do governo chinês de alguma forma? Se sim, por quê? Muito. Chamou a atenção de todos os analistas, principalmente daqueles que acompanham um pouco mais a região do Oriente Médio, porque a China nunca foi um grande ator na região. E um dos grandes pontos para alçar a China a um grande ator internacional, a verdadeiramente uma superpotência, fora o aspecto militar, que é essencial e a China ainda não tem, é conseguir resolver os problemas regionais pelo mundo afora. E, portanto, conseguir fazer com que esses dois rivais regionais restabelecessem relações diplomáticas e numa cerimônia em Pequim estava completamente fora do radar dos analistas internacionais. Portanto, a China tenta se colocar como uma alternativa aos Estados Unidos, uma alternativa de quem consegue paz, não de quem fomenta a guerra. E no momento que os americanos, na verdade, desde o governo Obama, primeiro governo Obama, já coloca como sua principal estratégia se desacoplar do Oriente Médio para se focar na Ásia justamente para conter a ascensão chinesa. Hoje, portanto, quando nós analisamos o Oriente Médio, uma região tão importante para o mundo inteiro, porque é de lá que saem em torno de 40% do petróleo consumidos todos os dias e que, portanto, podem jogar o preço do diesel, da gasolina, querosene de aviação nas nuvens, hoje a gente tem a China também como um ator. Não que os americanos desapareceram, mas complicou um pouquinho mais com uma região já mais complicada, porque tem um novo interesse chinês. Professor, para a gente concluir, o senhor trouxe esse fato emblemático, né, essa foto da semana, e além disso, a gente tem discutido muito a missão do Brasil na China, com todas as expectativas que existem nesse relacionamento, dado que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E houve um estudo feito pela Unicamp que apontava, será que o Brasil era uma reflexão, o Brasil vai alimentar a China ou ele será engolido pela China? Em uma provocação no sentido de que a nossa concentração na pauta exportadora está tão alta para a China que viramos dependentes deste comércio. Se a China decidir fomentar outras economias agrícolas ao redor do mundo, ela poderia eventualmente abandonar o Brasil ou diminuir a importância do Brasil nesse comércio. Como o senhor avalia essa reflexão e provocação? Essa reflexão é importante, importantíssima na verdade, só que eu vejo no médio e longo prazo, não agora, não nos próximos anos, 5 a 10 anos, porque é uma interdependência. Não há outros grandes produtores agrícolas fora os Estados Unidos em que a China possa trocar o Brasil por esse novo independente, esse novo produtor, e portanto não vai trocar o Brasil pelos Estados Unidos, que é o maior adversário deles. Mas o governo chinês já vem preparando os governos africanos, principalmente do sul da África, que saíram de guerras civis que duraram décadas, e estão começando a investir na produção agrícola de lá. Isso é que é a ameaça para o setor do agronegócio brasileiro no médio e longo prazo. Estou falando de 15 a 20 anos. 15 a 20 anos passa muito rápido. Portanto, é algo que o governo brasileiro tem que prestar atenção e é algo que o agronegócio brasileiro tem que prestar atenção. Não podemos sentar em cima desses louros e falar os chineses dependem da gente e que nunca vão poder abrir mão de nós, não. Eles pensam num longuíssimo prazo, eles têm 5.000 anos de história. Muito bem colocada essa reflexão. Professor Günther, uma satisfação tê-lo aqui conosco, o professor Günther Husitz. Mais ou menos, né, professor? O sobrenome fica para a próxima vez, eu vou melhorando com o tempo, que o professor Günther, que é professor de Relações Internacionais da SPM, fica convidado para voltar mais vezes, professor. Eu que agradeço o convite, prazer estar com vocês. Obrigada pelas análises, até a próxima. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o outono começou, né, no hemisfério sul. E a gente vai saber onde deve sobrar e onde deve faltar chuva a partir de agora. E mais, a ministra do STF, Rosa Weber, afirma que vai colocar o marco temporal das terras indígenas em julgamento ainda neste semestre lá na corte. A gente volta com tudo isso e mais a seguir, eu aguardo você.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Eu sou o Enzo e meu negócio é pura adrenalina, jogo de sorte. E no vaidebob.com a minha intuição nunca falha. Eu acompanho tudo, acompanho as apostas, os jogos ao vivo. É adrenalina pura, ó. Já Clara aqui, ó, entende mesmo é das análises, né? É isso mesmo, Enzo. Eu sou racional e comigo não tem mimimi. E no jogo, claro, né? Não seria diferente. Eu estudo as probabilidades de cada movimento e de todos os esportes. No vaidebob.com crio a minha própria sorte. Já o Rafa, né, joga pela paixão. Eu sou dos games, mano. No último ano assisti todos os campeonatos. CSGO, CBLOL, vestia a camisa, sabe? Joguei no Vadebob e GG, brother, tá ligado? E o que diferencia você no jogo? Entra lá no vaidebob.com, ganhe até R$400 de bônus de boas-vindas e descubra. Vaidebob é para todos! Então já sabe, na dúvida, vaidebob.com. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E começou nesta semana o outono no Hemisfério Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o outono é caracterizado pelas chuvas mais escassas no interior do país e também pela entrada de massas de ar frio vindas do sul do continente, o que pode provocar uma queda de temperatura e eventuais geadas. Como será o outono para os agricultores brasileiros? Marco Antônio dos Santos, nosso convidado, agrometeorologista da Rural Clima, vai contar pra gente. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Eu que agradeço, Kelly, é um prazer, uma honra sempre estar aqui com você. Muito obrigada, a gente é que agradece. Conte pra gente, o outono vai ser marcado por chuvas acima da média, abaixo da média, dentro da média. Tem aí já um mapa, o que a gente pode esperar? Olha, Kelly, pelo menos a gente vai ter que dividir o outono, né, em duas partes. Primeiro, os primeiros 45 dias, porque diferentemente do que aconteceu, Kelly, nos últimos 2 outonos, tanto de 21 quanto 22, onde as chuvas cortaram mais cedo, né, já no finalzinho de março, início de abril, que as chuvas cortaram e trouxeram prejuízos para o milho safrinha aqui no Brasil, a tendência esse ano é de as chuvas se estenderem um pouco mais agora em abril. Dificilmente a gente vai ter um corte prematuro, como nós vimos nesses últimos 2 anos. Então, o abril ainda deverá ser marcado por chuvas, pelo menos até meados ali de abril, pelo menos até a terceira semana de abril ali, ainda tem chuvas, o que vai garantir uma boa condição. Veja aí no mapa, né, que está na tela, que tem chuvas. Lógico que essas chuvas não são volumosas, não são aquelas chuvas como ocorreram agora nas últimas semanas ou ao longo de todo o verão,
principalmente nas regiões do Cerrado, onde chovia-se todo dia. Agora não, as chuvas começam a ficar um pouco mais espaçadas. Mas falar que vai faltar chuvas, ou que essas chuvas vão trazer prejuízos para o milho ou para as culturas de segunda safra, aí já é um pouco prematuro, porque as chuvas devem se estender. Já maio, aí não. Maio já começa a ter aquelas pancadas de chuvas esporádicas. As chuvas tendem a ficar, como vocês podem ver aí, ficar mais ao sul, que é normal para essa época do ano também. As chuvas começam a descer e aí você tem chuvas muito mais concentradas de São Paulo, Mato Grosso do Sul para baixo, já englobando aí o Paraguai e a Argentina, né? Isso também vai ser uma boa condição para as culturas tanto de inverno quanto de segunda safra no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, até mesmo em São Paulo. E aí já olhe para São Paulo, para o sul de Minas, com as culturas do café, da cana-de-açúcar, né, que vão ser beneficiadas por esse prolongamento das chuvas. E ao junho, aí junho já começa aquela condição, se a gente pôr o mapa aí de junho, reparem que ainda tem algumas chuvas, podemos ter algumas pancadas, mas aí seriam uma ou outra pancada bastante isolada, e mesmo o mapa mostrando essa cor verde, praticamente todo o Brasil, nós não acreditamos que essa chuva vai ter toda essa abrangência, principalmente sobre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, né? Há uma tendência de as chuvas ficarem um pouco mais irregulares. E, de uma forma geral, as chuvas voltam para o sul, né? Que você falou muito bem, que o outono começou na última segunda-feira, dia 20, mas com o outono também se terminou a laninha, né? Que essa que é a grande notícia também. Então, com o fim da laninha, nós estamos tendo um aquecimento das águas do Pacífico. E o fato das águas do Pacífico estarem num processo de aquecimento, isso vai fazer com que esse outono seja um pouco mais úmido do que foi os últimos 2 outonos e, principalmente, as chuvas retornando para o sul. Excelente. Então, um outono mais úmido e com as chuvas retornando, na sua leitura, significa que a gente tem potencial para uma segunda safra de milho cheia ou até recorde, mesmo com o plantio tendo sido feito em algumas áreas fora da janela ideal? Olha, Kelly, se olhar só a parte de água, que aí eu vou falar chuva, né? Só a parte hídrica, eu acho que sim, temos condições, sim. Mas o grande problema, e aí você frisou isso muito bem, né? Se você pegar o Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e até Minas, foram os estados que mais estão atrasados com o plantio do milho safrinha, né? Eu tenho clientes, e a gente sabe de outros, que estão plantando agora, nessa semana. Ou seja, estamos na última semana agora, entrando na última semana de março, ainda com plantio de milho safrinha. Algo meio que inédito, né? A gente vê uma ou outra regiãozinha, micro-região plantando, mas aí mas não, tem muita área ainda para ser plantada. Isso me assusta um pouco. Mas quando você olha os principais estados produtores, Mato Grosso, Sudoeste Goiano, aí né, o norte do Mato Grosso do Sul, e principalmente Mato Grosso e Goiás, que plantaram quase 80% da sua safra dentro do mês de fevereiro. E com essas chuvas se alongando, isso dá uma tendência, sim, de que podemos ter uma safra de milho recorde aqui no Brasil. Até porque, mesmo o Paraná e Mato Grosso do Sul, que ainda estão finalizando o plantio, há uma tendência de as chuvas se estenderem para o mês de maio. Então, isso também dá. Lógico que tira o potencial produtivo, então não vai ter mais aquele potencial, mas a produção ainda vai ser alta aqui no Brasil. Salvo, como você disse no início ali, né, da matéria, salvo se tiver alguma geada. Exatamente. Antes da gente entrar em geada, só para fechar esse ponto sobre a expectativa de produção do milho segunda safra, a condição de um outono mais úmido, os estados que podem ter desafios maiores em relação à escassez de chuva, pelos seus mapas, você chamaria a atenção de 2, pelo menos? Quais seriam? São Paulo e Minas Gerais. E aquela região mais leste de Goiás, que eles falam lá, as regiões da Estrada de Ferro, e aquela região mais norte, ou até mesmo sul do Tocantins, né, essas regiões. Só que, desculpe a minha sinceridade para quem está assistindo e é dessa área, mas eles são áreas que não têm tanta relevância na produção de milho safrinha como o Mato Grosso, um sudoeste goiano, um Paraná.
né? São altos, são produtores também fortes, tem muito milho, mas mesmo que esteja alguma quebra, a influência deles, principalmente São Paulo e Minas, não é tão grande quando se quebrasse o Mato Grosso, o Goiás, né? Então, o que eu vejo é Minas com problemas por conta desse plantio tardio e um final de abril e um maio mais seco, e para o Paraná, Mato Grosso do Sul ou até mesmo o sul de São Paulo, essas áreas, né, esse prolongamento, Kellen, me assusta um pouco, porque normalmente em anos de plantio dentro da normalidade, a gente fala que o limite para ter geada é ali até final de maio, início de junho. Se depois se gear depois do dia 5 de junho em diante, dificilmente você vai ter uma quebra significativa. Pode ter alguma quebra, mas não significativa. Esse ano não. Esse ano, só para você ter uma ideia, nos nossos levantamentos a gente colocou a data limite de geada no dia 20 de junho. Era isso que eu gostaria de focar com você, em geadas. Então, a gente sai do assunto umidade, entra nas temperaturas. Quantas ondas de frio nós vamos ter neste outono? Há uma data para essa primeira entrada de massa de ar? Data não tem, né, Kelly? A data você me conhece muito bem, a gente, né? Data eu não consigo prever. Geada a gente só consegue prever com uma semana de antecedência. A Rural Clima não trabalha com um longo prazo, porque a gente sabe os riscos que tem fazer uma previsão dessa. Mas o que nós estamos vendo, Kelly, é que dificilmente vamos ter geadas, como nós tivemos nos últimos 2 anos, geadas precoces agora em abril, início de maio. No entanto, isso eu tenho falado para todo mundo, e está nos meus boletins, e está junto com meus clientes, com os nossos clientes aqui, que é final de maio, início de junho, algumas rodadas dos modelos eles estão apresentando uma queda mais acentuada das temperaturas. Não dá para falar ainda, no dia 25, né, que temos uma geada, que vai ter geada lá no final de maio, início de junho. Não dá para falar agora no final de março que tem, isso a gente não consegue prever. Mas o risco é enorme que nesse período entre o final de maio e primeira quinzena de junho venha ocorrer alguma queda mais brusca de temperatura ou entradas mais frequentes de massa de ar polar. E como eu disse anteriormente, como o plantio está sendo muito tardio, caso venha ocorrer algum impacto grande ou uma geada nesse momento, né, ali no final de maio, início de junho, a quebra pode ser grande. Muito bem. Para a gente fechar, Marco, diga para a gente, findou o Laninha? Foi embora depois de 3 safras seguidas. Vem aí o El Niño, o que a gente pode esperar para 2023? Laninha, tchau, agora ficou na história, ficou nos livros de história, né, essas 3 laninhas, né? No entanto, Kelly, falar de El Niño acho muito prematuro ainda. A gente estava discutindo bastante essa semana, né, aqui internamente, e essa semana agora eu estava lá na tua terra, no Rio Grande, e todo mundo perguntando, e aí, vai vir El Niño ou não, né? Mas, por enquanto, eu acho muito prematuro, porque o oceano realmente está no processo de aquecimento, isso é fato. Alguns modelos dão realmente a possibilidade da formação de El Niño, mas os fatores ainda atmosféricos não estão permitindo ainda que ele venha a se formar. Então, caso ele venha a se formar, seria mais para o final de 23, caso ele venha a se formar. Tá certo. No entanto, Kelly, só rapidinho para finalizar, o que o produtor tem que ter na cabeça hoje é, independentemente se vai ou não formar o El Niño, o Pacífico está em um processo diferente do que foi os últimos 36 meses, que era um processo de resfriamento. Estamos entrando num processo de aquecimento das águas do Pacífico. Só o fato das águas do Pacífico estarem mais quentes, isso vai mudar o regime de chuvas aqui no Brasil. Ou seja, as chuvas descendo um pouco mais, voltando a chover mais no Cone Sul, que aí pega toda a região sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, que sofreram com a Laninha, e há uma possibilidade, dependendo se formar ou não, independente da intensidade dele, e dependendo de como tiver as águas do Atlântico, começamos a ter problemas agora inversos.
lá no Mapitobá, pode ter algum período de seca. Mas é isso que o produtor tem que pôr na cabeça, quem trabalha com agronegócio. Vamos ter, nos próximos 24 meses, uma tendência de mudança no padrão de chuvas aqui no Brasil, as chuvas mais ao sul. Muito bem. Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre à Jovem Pan News. Eu que agradeço, Kelly, é sempre um bom prazer, uma grande honra estar aqui com você. Obrigada, até a próxima. E o novo filme, Quando Ouvi a Voz da Terra, estreará em 2024, com ícones do bem-estar animal do Brasil e do mundo. Você está vendo imagens da Carmen Pérez, ela que é protagonista desse filme. Ela é pecuarista brasileira, líder do movimento de bem-estar animal no Brasil. Carmen Pérez, as gravações também terão a presença do ícone norte-americano em bem-estar animal, uma liderança no mundo sobre o assunto. A Temple Grandin é uma presença confirmada na nova temporada. Quando Ouvi a Voz da Terra, um movimento cultural que foi premiado em festivais internacionais e será a terceira fase desse belíssimo projeto. As primeiras cenas e os materiais inéditos serão divulgados a partir de outubro deste ano e a gente vai voltar a falar neste assunto aqui. Parabéns a todos os envolvidos pelo belíssimo trabalho sobre bem-estar animal. O Rabobank Brasil anunciou a nomeação da Fabiana Alves como a nova CEO do banco no Brasil, além de assumir como head para a América do Sul. Nós recebemos no Hora H do Agro ela, que é a primeira executiva brasileira a assumir a posição. Fabiana, prazer em te receber na Jovem Pan. Parabéns pela nova posição que vai levar o Brasil além das nossas fronteiras, né? Olá, Kellen, como vai? Grande prazer estar aqui. Obrigada por mais essa oportunidade. Sim, é uma grande novidade, um grande desafio do tamanho da América do Sul. Exatamente. E que certamente tem uma importância aí na agenda do Rabobank. Com certeza, não só na agenda do Rabobank, mas também do Brasil. Afinal de contas, é uma brasileira com uma experiência de alguns anos já cobrindo esse setor tão atentamente que vai conseguir colocar a sua expertise nessa posição que você está sendo pioneira. O que você tem aí anotado entre as suas prioridades para essa nova era? Bom, eu acho que essa nova era tem que incorporar a relevância da estratégia e da agenda ESG globalmente no agronegócio brasileiro, trabalhando fortemente para que a gente construa aí um selo do Brasil como uma potência do agronegócio, mas uma potência agroambiental também. E qual é o seu olhar hoje sobre o agronegócio brasileiro? O que falta para ter esse reconhecimento além da nossa fronteira, que é uma das agendas que você pretende incorporar na sua gestão? Olha, eu creio que nós precisamos atuar bastante para melhorar a coordenação dentro de todos os setores e da cadeia do agro, para que a gente possa criar uma representatividade comum e termos aí uma agenda, uma estratégia comum, não só uma estratégia de agricultura de baixo carbono, mas uma estratégia de acordos comerciais, uma estratégia de comunicação do agro brasileiro para com seus clientes globais. Então, essa coordenação é algo que se torna extremamente fundamental nesse momento para que a gente enfrente aí os desafios e continue avançando com o agro brasileiro. Levar essa mensagem de um agro que é muito eficiente na produção, mas também na sustentabilidade, além das fronteiras, é um trabalho muito bacana e que todos do agro querem ver uma melhora, né, da nossa reputação e também do nível de conhecimento das pessoas sobre este setor. Agora, olhando dentro da porteira, porque você também vai assumir a posição de CEO Brasil, qual o seu olhar sobre a economia brasileira agora em 2023? Bom, eu acho que a economia brasileira tem aí os seus grandes desafios, né, de equacionar a agenda estratégica do Brasil, a agenda econômica para os próximos anos, e eu acho que o áudio, voltamos, de ter um plano para o país, né, para os próximos anos, onde certamente o agronegócio precisa ter o seu lugar alinhado com a sua relevância econômica para o país.
Porém, eu acho que o nosso agro é um agro essencialmente voltado para exportação, e, portanto, nós precisamos aí olhar para o que são as demandas do nosso cliente global. Isso não significa que não precisamos também ter atenção ao fato de que nós somos o maior exportador do mundo, mas ainda temos aí uma situação de pobreza e de fome no nosso país. Então, são desafios enormes. O que o Rabobank espera é que o agronegócio receba um olhar compreensivo em termos de abrangência, em termos de relevância econômica, e que ele possa fazer parte do plano de futuro do país, porque essa é a nossa vocação. E como você, à frente do Rabobank no Brasil e na América do Sul, pretende liderar esse movimento? Qual vai ser o papel principal? É através de crédito? É através de novos projetos? Como tornar todas essas metas uma realidade? Bom, nós do Rabobank trabalhamos com 3 pilares estratégicos: financiamento, o crédito, a agricultura de exportação e a cadeia que está ligada à exportação, a agricultura e o agronegócio de larga escala. Mas nós também damos igual importância para o conhecimento e para o network. Acho que nós temos aí um papel, enquanto instituição financeira focada no agro, de dividir o nosso conhecimento. E nesse momento nós vamos intensificar a divisão de conhecimento em aspectos que são super importantes para a agenda ESG, como, por exemplo, a agricultura regenerativa, como, por exemplo, implementação, melhoria da governança e da transparência dentro do agro. Também pretendemos atuar e contribuir com a definição de regulamentações para o mercado de carbono, em definições da taxonomia desse mercado em que o Brasil vai ter um papel extremamente relevante no futuro, né? E, por último, também fomentar a necessidade de que a gente tenha uma coordenação nas cadeias, de que a gente tenha uma representatividade mais uníssona das instituições que falam pelo agro brasileiro, com uma estratégia de comunicação que nos proteja de riscos, como a gente tem visto, né, de riscos comerciais. Também gostaríamos de dar suporte para acordos comerciais internacionais que o Brasil entenda que sejam favoráveis para o agro através dos nossos serviços financeiros. E, por último, gostaríamos também de trabalhar para que haja maior segurança jurídica, que é tão fundamental para que a indústria financeira continue apoiando o crescimento do agro no país. É uma agenda bastante ampla e que traz alguns dos pontos que são mais sensíveis para o setor agropecuário. Como priorizar, como gerir tudo isso nessa sua nova era, deixando aqui o encerramento, a sua mensagem final para a nossa audiência. Bom, a grande prioridade vai ser ajudar os nossos clientes a implementar uma agricultura de baixo carbono, que possa ser um exemplo, não só para todo o agronegócio brasileiro, mas também para o agronegócio mundial, e que os nossos clientes que não estão ligados à produção primária, mas que estão na cadeia, implementem a sua agenda ESG, para que eles possam também entregar os compromissos internacionais que eles já estabeleceram em termos de redução das emissões de carbono e em termos de contribuir com a gestão da crise climática. Fabiana Alves, CEO do Rabobank Brasil e Head para a América do Sul, parabéns pela posição e por levar o nome do Brasil além das nossas fronteiras. Fica aqui aberto o espaço para você voltar e nos contar sobre todas as conquistas que certamente você vai ter na sua nova jornada. Agradeço muito e a gente espera continuar contando com o jornalismo sério para nos apoiar também nessa jornada aí do agronegócio brasileiro, em função de todos os desafios que a gente vê aí de diversas naturezas. Nós todos, os agentes do agro, precisamos trabalhar de uma forma unificada para construir essa marca do agro brasileiro sustentável. Muito obrigada, Fabiana. Sucesso. Até a próxima. Muito obrigada.
E nesta semana, agora trocando de assunto, nesta semana a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Rosa Weber, afirmou que vai colocar em pauta, ainda no primeiro semestre deste ano, o processo que julga o marco temporal das demarcações de terras. Quem nos acompanha pela TV está vendo uma imagem, que é a imagem da presidente do STF, Rosa Weber. Ela esteve em uma visita à aldeia Paraná, no Vale do Javari, Amazonas. A tese do marco temporal prevê que só devem ser demarcadas áreas em que os índios ocupavam até 1988, a data da promulgação da Constituição. O tema da demarcação está paralisado no STF, o tema do marco temporal, com um placar empatado. Um ministro votou a favor do fim, outro votou a favor da continuidade da regra como está. Uma mudança nessa regra trará impactos na segurança jurídica e no direito de propriedade no Brasil. Por isso, esse é um tema que importa demais e interessa demais ao agronegócio brasileiro. E antes de encerrarmos, eu tenho um recadinho para você. A cigarrinha está dando trabalho aí no seu milharal? Muitos produtores estão relatando dificuldades com a praga, que vem ameaçando a produtividade do milho desde as últimas safras. Mas essa é a hora H para você acabar com a cigarrinha e proteger a sua plantação. Zeus é o inseticida da Yara com efeito de choque e residual únicos, que já proporcionou resultados eficientes em incontáveis lavouras e conquistou muitos produtores. Zeus possui ação translaminar e sistêmica, o que confere uma completa proteção das plantas e age por contato e ingestão, levando as pragas à morte muito mais rápido. Não deixe a cigarrinha comprometer a produtividade e a qualidade do seu milharal. Com Zeus, você eleva a proteção a outro patamar. Acesse ihara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais sobre Zeus. O Hora H do Agro fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente semana. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnnf.com.br. Realização Jovem Pan News.